acendei neles o fogo do vosso amor. Com esse pensamento que nós, eventualmente, ou quase sempre nas nossas reuniões, invocamos o Espírito Santo, queria também começar esta reflexão de hoje, no domingo de Pentecostes, para pensar exatamente na ação do Espírito Santo, em sua ação criadora, sobre cada um de nós, sobre o universo inteiro, sobre a Igreja. De fato, hoje é a festa do Espírito Santo, é a festa da Igreja, pois neste dia a Igreja nasce e é manifestada ao mundo. A liturgia da palavra que nós escutaremos hoje, nas missas que serão celebradas, na missa do dia, acentua essa manifestação do Espírito Santo no milagre de Pentecostes e nos conduz ao cenáculo de Jerusalém, onde ali acontece o milagre da aparição das línguas. E nós sabemos que, pelo relato do próprio São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ali estão presentes os apóstolos juntamente com Maria Santíssima, a mãe de Jesus, quando eles todos ficaram diante da manifestação do Espírito Santo em forma de línguas de fogo, repletos do Espírito Santo, conforme nos relata a própria primeira leitura da missa deste dia. Então, deste modo, cumpria-se a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que lá no Evangelho de São João, inclusive esse texto, que eu vou citar agora um versículo, é uma das opções de Evangelho para ser proclamado neste dia, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos disse. João capítulo 14, versículo 26. Então, neste dia, teve início a missão da Igreja perante o mundo inteiro. O próprio Jesus tinha preparado os seus apóstolos diante das inúmeras aparições que ele realizou após a sua ressurreição, até mesmo o dia da sua ascensão aos céus, quando, no dia mesmo em que ele ascendeu aos céus, ele disse para os apóstolos que não se afastassem de Jerusalém até que recebessem a força do alto, Então, isso acontece exatamente na ocasião de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos reunidos lá no cenáculo de Jerusalém. Hoje, por assim dizer, realiza-se sobre a Igreja aquilo que o próprio Senhor tinha predito, que vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que ele já tivesse sido ateado. Isso nós escutamos de Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é aquele Espírito que no dia de Pentecostes se manifesta na forma de vento e na forma de fogo. É o Espírito Santo que desce sobre os apóstolos reunidos no cenáculo e os torna assim capazes de pregar o Evangelho, a todas as nações ali representadas de acordo com o relato de São Lucas. Podemos então compreender, meus prezados irmãos e irmãs, essa natureza missionária da Igreja, a sua natureza também universal. Pentecostes é, por assim dizer, o marco dessas características da Igreja, pois em Pentecostes o anúncio do Evangelho passa dos judeus aos pagãos e de Jerusalém para Roma. Roma, nesse sentido, representa a totalidade de todos os povos do mundo inteiro, por onde o Evangelho deve passar, deve ser anunciado, deve ser pregado. Representa as nações da humanidade inteira. E pensando nesta dimensão universal e também missionária da Igreja, nós pensamos espontaneamente também nas suas notas características, A Igreja que é una, santa, católica e apostólica. A Igreja, ela vai ser una exatamente na sua fé, nos seus sacramentos, na sua liturgia. Ela será apostólica enquanto tem por fundamento os próprios apóstolos, está assentada, fundamentada sobre o ensinamento dos apóstolos, a fé dos apóstolos, fé esta que continua na sucessão apostólica, sobretudo na sucessão
episcopal, não é? Depois ela é santa porque tem como próprio fundador nosso Senhor Jesus Cristo, então não um homem qualquer, mas aquele que é homem-deus, o santo por excelência. E, por fim, a característica romana da igreja se dá porque nessa cidade nós temos o testemunho dos grandes apóstolos da igreja, Pedro e Paulo, celebrados também no final deste mês, né? Homens estes que derramaram o seu sangue por amor à fé, por amor a Cristo, por amor à igreja, e daí o evangelho se expande para o restante do mundo. Buscando ainda a esteira do Catecismo da Igreja Católica, no seu número 688, nós podemos verificar que a igreja ela é aquele lugar onde nós passamos a conhecer o Espírito Santo. Sendo assim, o Catecismo, no número 688, ele aponta aqui alguns desses lugares onde nós podemos ter o conhecimento do Espírito Santo, né? Então, vai dizer o Catecismo que nas Escrituras que o Espírito Santo inspirou, na tradição da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da Igreja, ao qual ele assiste continuamente, na liturgia sacramental, através das suas palavras, dos seus símbolos, no qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo, na oração, na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios pelos quais a Igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta sua santidade e continua a obra da salvação. Então vejam que beleza que o Catecismo nos apresenta a respeito dessa presença do Espírito Santo na Igreja, né? E, para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de tomar aqui algumas palavras também do Papa Emérito Bento XVI, que faz uma relação muito bonita entre o acontecimento Pentecostes e a Igreja, o acontecimento Pentecostes e Maria Santíssima. Então vai dizer o Papa que não há Igreja sem Pentecostes e também não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Exatamente porque fez-se necessária a presença de Maria Santíssima ali no cenáculo para estar rezando e fortalecendo os apóstolos até que viesse sobre eles o Espírito Santo, naquele dia tão especial do nascimento e da manifestação da Igreja para o mundo inteiro. Então, isso aconteceu lá no início da Igreja, e isso se repete ainda hoje. É por isso que amanhã, segunda-feira, o dia imediatamente após a solenidade de Pentecostes, a Igreja celebrará Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.